a gente refrescar um pouco aqui, são dois assuntos que eu queria falar com você. Um é mais curiosidade, até a minha sugestão acho que é seguir o próprio Rafael nas redes sociais, principalmente no Twitter, né? Também a gente não vai expor o nome dos fundos, mas o Rafael sempre coloca ali uns fundos com nomes engraçados, né? Com alguns nomes que chamam a atenção. Mas eu queria falar de outro assunto, né? Depois a gente comenta dos nomes. Mas eu queria falar um pouco aqui, que é um momento que eu falo assim, fogo no parquinho, né? Que é a hora da polêmica, né? A gente teve, nos últimos 5, 10 anos, de certa forma, uma opinião comum de que os piores fundos eram dos bancões, né? Então, assim, bancões, teoricamente, remete a fundos piores, né? Só que sempre quando a gente faz uma lista, por exemplo, os melhores fundos de ações de 2020, usualmente aparece lá no top 5, dependendo do filtro que você faz, aparece um fundo de um bancão, né? E aí eu queria saber a opinião de você, assim, fundo de bancão necessariamente ele é ruim ou depende do fundo, depende do segmento, por exemplo, se for private, como é que é a sua visão em relação aos fundos dos bancões em relação aos fundos independentes aí, né, os gestores independentes? Vamos lá. O duro aqui de finanças é que às vezes a gente não tem uma resposta assim taxativa. É sempre bom, é sempre ruim. Vou dar um exemplo. Existem fundos monoação. Existe fundo ainda hoje que compra ação da Cielo. Você acha que uma gestora independente vai comercializar um fundo que só tem ação da Cielo? Obviamente, esse fundo com ação da Cielo é do bancão. Tem um fundo do Magalu, que é só Magalu. Você acha que uma XP, Orama, uma Genial, Guide, vai gastar o tempo dela fazendo um fundo monoação, cobrando 1, 2, 3, 4% de taxa de administração, e não vai perder tempo nisso. Quem é a pessoa exata para comprar um fundo que só tem Cielo e cobrar não sei quantos por cento de taxa de administração, ou só tem Petro e cobrar não sei quantos por cento de taxa de administração? É aquele cliente do bancão que talvez tenha uma capitalização, que compra capitalização para ajudar o gerente, ele vai lá e compra aquele fundo de ações. Por outro lado, você tem gestoras de bancos que fazem produtos sofisticados. E esses produtos sofisticados são muito bons. O pecado que eles têm é que a taxa de administração é alta, mas o produto é bom. Eu fiz o seguinte estudo. Tem um fundo do Santander, chamado Santander Classic DI. Ele já chegou a cobrar 5% de taxa de administração. Não é uma taxa baixa. Sabe qual estudo que eu fiz? Eu peguei esse fundo, reverti a taxa de administração, zerei, reconstituí o fundo, e o fundo foi muito bem, bateu o CDI, ficou acima do CDI quase boa parte do tempo, e significa que o gestor desse fundo do Santander Classic DI é bom. Mas o fato dele ter cobrado 5% de taxa de administração inviabiliza o produto para quem sabe um mínimo do básico. O mínimo do básico do elementar. Mínimo do básico do elementar, você não vai pôr seu dinheiro no fundo que cobra 5% de administração. Mas tem gente que não sabe o mínimo do básico do elementar. Aí pôs. Ou seja, o gestor desse fundo Santander Classic DI é ruim? Não, é muito bom. Então, existem fundos que a estratégia, às vezes, é simples, é boa, mas ele é caro. Só que os fundos já descobriram que não adianta mais eles ficarem explorando os clientes que não sabem fazer essa conta, porque o PL está diminuindo, porque a informação está se disseminando. E outra coisa, veja a equipe de gestão dos bancões. A equipe de gestão dos bancões tem mais gente gabaritada que N gestoras independentes somadas. Então, a gente vai dizer que o pessoal lá é ruim? Não, o pessoal é muito bom. Acontece que a estratégia de preço, vide taxa de administração, a estratégia de colocação do produto, colocando uma aplicação mínima muito alta, e deixou para o varejão desses bancões porcaria. Eles já perceberam que não é para ser mais assim, tanto que as taxas de administração dos bancões caíram. E tem outra coisa interessante, se você me permite continuar explicando. A segmentação que os bancões faziam você é rico, taxa de administração baixa. Você é pobre, enfia 3, 4, 5% de taxa de administração. Quando chegou a XP, Orma, todas elas, eles falaram, essa segmentação não é esperta. Ela não é esperta, ela é discriminatória, Vamos fazer por classe de risco ou classe de produto, renda fixa, ações, vol, alta vol, baixa vol.
Aí as plataformas digitais começaram a segmentar os produtos dessa natureza. Os bancões demoraram muito a perceber que a estratégia de segmentação por aplicação mínima, então, quanto maior a aplicação mínima, menor a taxação, quanto menor a aplicação mínima, maior, não funciona mais, e eles vão perder os seus clientes. Só vão ficar aqueles que não tem jeito mesmo, o cara que compra capitalização, deixa dinheiro na poupança, isso aí é um caso quase que perdido. Então, é assim que eu enxergo. Então, tem produto de bancão bom? Tem produto excelente. E outra coisa, os bancões agora estão com plataforma aberta, né? Os bancões agora, você entra lá no Itaú, tem produto de outros gestores. Você entra no Santander, usando o braço da PI, você tem fundo de tudo quanto é gestor. Banco do Brasil, você tem fundos de outras gestoras. Então, aquilo que antes era apenas destinado a investidor private, chegou no varejo. Por isso que eu faço as restrições dizendo que os fundos de bancão são ruins. Eles são caros, mas cada vez menos caros, porque eles já perceberam isso. Minha humilde opinião. Boa. Ô, Marco, posso fazer uma pergunta aqui para o Rafael? Na verdade, não é nem minha, viu, Rafael? É que o pessoal aqui do chat está elogiando aqui, agradecendo bastante suas explicações. E a pergunta é do Moisés. Ele falou o seguinte, Moisés Margoto, onde conseguiríamos essas informações dos fundos com estes índices de risco sobre o retorno que você tem explicado tão bem? É a pergunta do Moisés, Rafael. Eu sou suspeito para falar. Mas já que ele perguntou, eu vou responder. Ele pode entrar no condinheiro.com.br e lá tem produtos light para pessoa física. Se ele não quiser pagar nada, vai no você.condinheiro.com.br. Só que, obviamente, não vai pagar nada, o produto é muito mais simples. E antes que me perguntem, eu não vou vender seu cadastro, ou eu não vou fazer nada disso. Você compreendeu? Porque tem um ditado que é muito legal, que é o seguinte: quando nada é cobrado, você é o cliente, você é o produto. Então, se alguém te oferecer algo de graça, consolide aqui seus investimentos de graça. Veja se o cara não vai pegar seu dado e vender para alguém. Eu não faço isso porque eu não preciso, porque eu tenho o meu B2B, eu já vendo para os bancos, para seguradoras. Esses caras, sem saber, já estão subsidiando o que eu faço de graça para a pessoa física. Por quê? Porque a pessoa física, a maior arma que ela tem é a informação. Só que às vezes ela não tem sistema para isso. Então, olha, condinheiro.com.br, tem versão para pessoa física, isso não precisa pagar nada, você.condinheiro.com.br. Lá nesse você.condinheiro.com.br, você pode comparar um fundo contra o outro, um fundo contra Ibov mais 3, um fundo contra CDI mais 2. O Marcos conhece, ele saberia dizer que o que eu estou falando está em linha com o que é necessário para o camarada analisar antes de tomar a sua decisão de investimento. Eu sou professor, então eu prefiro dar a vara de pescar, para o cara pescar o peixe sozinho, do que dar o peixe inteiro. Tem uma frase que é muito boa, né? Às vezes você pergunta para um amigo seu, compra ou vendo essa ação? Aí o cara fala, compra. Beleza, eu não sei se esse cara vai estar vivo ou vai se lembrar de me avisar quando deveria vender. Então imagine que alguém tenha comprado a ação da Cielo lá atrás, esqueceram de falar para ele antes da Stone entrar no mercado, cara, vai entrar uma empresa aí, cuidado, vai tomar o mercado. O cara hoje está com prejuízo homérico. Por isso que é importante que as pessoas saibam tomar suas próprias decisões. Ô, Rafael, tem mais uma pergunta aqui, agora chegando, do Joel Domingues. Ele pergunta o seguinte: favor perguntar ao Rafael, para o investidor iniciante, no curto prazo, seria melhor investir em fundos de ações ou ETFs? Obrigado. ETF. Por quê? Você sabe quantos fundos de ações existem hoje no Brasil? Existem cerca, vamos supor, 3 mil fundos ativos. Sabe quantos fundos entre ativos e mortos existem? Quase 6 mil. Então, a taxa de mortalidade de fundo de ação é gigante. Enquanto você não sabe o que fazer, compre o ETF. Por quê? Porque o custo é baixo. Você compreendeu? Segundo, você não corre o risco de comprar uma carteira concentrada. Você compra um fundo, às vezes a carteira está concentrada, e aí tem um solavanco na bolsa, e você perde muito e depois não recupera, depois demora. A matemática financeira é cruel. Se um fundo cai 50%, vai ter que subir 100% para recuperar. Se o fundo cai, 75%, vai ter que subir 300%, vai ter que subir 400% para recuperar. A matemática financeira é cruel. Ou seja, não é porque caiu 50%, vai subir 50% e resolve. Se um fundo cair 80%, pode pôr uns 400%, 500% para ele subir para depois voltar ao que era antes. Então, você não sabe o que está fazendo? ETF.
E aí eu vou dar aqui 2 alternativas. ETF de Bolsa Brasileira e ETF de Bolsa Americana. Se você confia no real, que o Brasil vai dar certo, coisa e tal, ETF de Bolsa Brasileira. Você acredita que o negócio vai explodir, vai dar tudo errado, ETF de índice de Bolsa Americana. Pensa nisso e cada um toma a sua própria decisão. Então, eu sou favorável a ETF e quem quiser ler sobre esse assunto, tem um livro, eu não sei se tem em português, mas tem em inglês, se não, pede para um amigo traduzir, sei lá, vai aprender inglês, chamado The Little Book of Common Sense Investments. Talvez o Marcos já tenha ouvido falar, do Jack Bogle, que é o cara que criou o Vanguard, a maior gestora de fundo passivo dos Estados Unidos, eventualmente do mundo. Vanguard. É The Little Book of Common Sense Investments, ou seja, o pequeno livro de investimentos de senso comum. O cara ele faleceu há pouco tempo, ele faleceu bilionário, e ele não está sugerindo para você nada heterodoxo. É pão, queijo, coisa simples. Leiam esse livro que isso vai abrir a cabeça de vocês.